O impacto de ter poder e a presença de Deus. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Salmos 100, 2, NVI. O impacto de ter poder e a presença de Deus. Carta aos irmãos cheios do Espírito Santo de Deus em todas as nações e igrejas espalhadas pelo mundo. A todos os que manifestam o amor, o poder, os dons e a graça do nosso Deus e Pai através de suas vidas, não importa onde estejam e, por último, aos que levam o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo através da palavra e de ações que impactam vidas em todos os continentes. Amados, quanto mais buscamos ao Senhor Deus, mais o encontramos. Quanto mais mergulhamos na sua presença, mais nos aprofundamos. Na vida temos fases em que nos sentimos saciados com comidas de fast food, lanches, e em alguns momentos, até nem sentimos a necessidade de nos alimentar, mas essas são fases passageiras e curtas porque, logo que superamos esses momentos, sentimos uma enorme necessidade de ingerir um alimento mais forte e saudável. Espiritualmente também é assim. Temos fases em que estamos satisfeitos com uma leitura rápida da Bíblia, orações automáticas de textos repetitivos, quase sem consciência, períodos longos sem jejum ou qualquer tipo de busca por santificação e pregações rasas sem muito capricho ou atenção. Nesses momentos, isso é suficiente e nos sentimos saciados espiritualmente, mas essas fases passam e rapidamente logo sentimos uma fome espiritual insaciável, então a busca se torna constante. Não basta só ler a Bíblia, é preciso entender e responder a dezenas de perguntas que ficam martelando a nossa cabeça. Nós nos pegamos lendo o mesmo livro, o mesmo capítulo e o mesmo versículo 2, 3 ou mais vezes seguidas em busca de compreender o que está oculto. Você abre a Bíblia, lê mais uma vez aquela passagem já conhecida que você já entendeu, mas sente que existe algo que Deus quer te revelar ali, então insiste, ora. Pergunta e lê mais uma vez. Essa sede de Jesus te consome e você não vai parar até entender o oculto daquela passagem, então o Espírito Santo de Deus te traz uma compreensão dos céus e finalmente está tudo claro. A questão é que, na busca por essa resposta, você acabou achando outras passagens que também precisam de respostas como essa, dos céus, e a busca parece interminável. Isso acontece quando oramos e sentimos que precisamos falar mais um pouco com Deus, então continuamos falando e quando nos damos conta, estamos louvando, lendo a Bíblia, chorando e voltando a orar. E aquelas orações que não duravam 2 minutos já levam 2 horas e você ainda tem necessidade de falar. Mas isso também se repete com a busca da santidade, do jejum, de propósitos e tudo mais que compõe a nossa vida espiritual. E quando você vai ao culto, anseia por aquela palavra cheia de poder que impacta a sua vida e te leva às águas profundas. É como se o próprio Deus estivesse falando com você naquele momento e na verdade é exatamente isso. Quando estamos nessa fase de buscas ansiosas, incessantes, alcançamos níveis avançados da graça e do poder de Deus em nossas vidas. Nossa compreensão da palavra de Deus é maior. Nossa intimidade na oração é evidente e muitos sinais do poder de Deus podem ser dados através de nossas vidas. As pessoas à sua volta buscam tirar dúvidas com você sobre passagens bíblicas, pedem orações por enfermos e em alguns casos até confidenciam suas vidas porque essas pessoas enxergam o agir de Deus em sua vida. Você recebe convites para louvar e pregar na igreja e até igrejas vizinhas passam a te chamar. Tudo isso é muito bom porque é sinal de que você está seguindo o caminho
Certo, e o Espírito Santo de Deus está em você. Jesus nos chamou para fazermos esses sinais. Veja. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 1,2. Quero alertar aos meus irmãos e irmãs do efeito que surge quando alcançamos um determinado nível de espiritualidade. Mesmo que você não exerça nenhum cargo na sua igreja, mesmo que busque a discrição, tenha a certeza de que por onde você passar vai incomodar as trevas. Onde você chegar vai chamar a atenção, mesmo que fique sentado e quieto, não importa o tamanho da sua discrição, o brilho de Cristo resplandece sobre você e muitos dos que estão à sua volta vão se sentir incomodados. No livro de Lucas vemos o Mestre Jesus entrando em uma sinagoga. Era um sábado e esse era o costume daquela época. Então o Senhor se levanta para efetuar a leitura da Bíblia e a ele foi dado o livro do profeta Isaías. Ele abriu e leu a seguinte passagem, Lucas 4, 14 e 17. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18, 19, NVI. Após ler a palavra, Jesus devolveu o livro ao assistente e sentou-se. A Bíblia relata claramente que todos os que permaneciam naquele local estavam com os olhos fixados no Senhor Jesus. Lucas 4 horas e 20 minutos. É importante lembrar que até esse momento Jesus ainda não havia feito grandes sinais e não andava cercado por multidões. Aqui o Mestre estava iniciando seu ministério. Mas havia um detalhe importante: Jesus tinha sido batizado no Jordão por João Batista há poucos dias. Acabará de voltar do deserto após passar 40 dias jejuando e enfrentando Satanás. No início desse capítulo, o autor diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome. Lucas 4, 1, 2, NVI. As pessoas estavam com os olhos fitos em Cristo, porque sentiam o quanto ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e isso as incomodou. Após a leitura, o Mestre sentou e todos ficaram observando, como se esperando, o que ele tinha a dizer e então ele falou, Lucas 4, 21 e 27. No início, todos ficaram maravilhados, Lucas 4 horas e 22 minutos. Com tudo que Jesus falava, mas, como era esperado, logo todos ficaram incomodados e furiosos e expulsaram o mestre da cidade. Chegaram a levá-lo para o alto de uma colina na intenção de atirá-lo precipício abaixo, Lucas 4, 28, 29. Você precisa estar ciente de que vai incomodar pessoas no seu trabalho, na rua onde você mora, na faculdade ou na escola. Você precisa compreender que vai incomodar pessoas que você achava que conhecia há muitos anos e vai incomodar pessoas que você nem conhece simplesmente porque vão sentir o poder de Deus sobre a sua vida. A presença de Deus incomoda a todos os que não conseguem compreender o Pai. Eu moro na Alemanha e aqui é um país espiritualmente pesado. Quando eu e alguns irmãos em Cristo, só os cheios do Espírito Santo, passamos na rua, alguns literalmente rosnam, reviram os olhos e lançam olhares enfurecidos, o que demonstra claramente que a nossa presença está incomodando. Na verdade, é a luz de Cristo resplandecendo sobre
nossas vidas que está incomodando. E muitas vezes essas investidas do inimigo acabam por colocar em nossos corações que devemos deixar esse país e procurar um lugar mais propício para um cristão morar e realizar a obra, porém logo entendemos que foi esse o lugar para onde Deus nos enviou. A Europa é o deserto para onde Jesus nos direcionou e precisamos ser fortes e persistentes. Apesar de ser um continente rico na esfera cultural e na esfera financeira, existe uma falência espiritual. Existe um principado que age em todo o continente europeu e leva as pessoas à depressão e ao suicídio. Mesmo pessoas com poder financeiro e muitos bens materiais, elas ainda sentem que falta algo em suas vidas e esse algo é Deus. Algumas igrejas costumam rejeitar pessoas mais avivadas e o inimigo utiliza isso para impedir curas, prodígios e libertações. Alguns irmãos, os que são membros e frequentadores desses lugares, fazem questão de demonstrar que não somos bem-vindos ali. São muitas contendas, desavenças e o clima fica insustentável porque, quando uma pessoa cheia da presença de Deus chega em um ambiente, instantaneamente incomoda as entidades que atuam ali. No livro de 1 Samuel, no capítulo 5, conhecemos um momento em que o povo inimigo de Israel, os filisteus, vence uma batalha e leva a arca de Deus para sua cidade. 1 Samuel 5 horas e 1 minuto. Lá eles colocam a arca dentro de um templo do deus Dagom, ao lado da sua estátua. 1 Samuel 5 horas e 2 minutos. Essa atitude do povo filisteu foi uma grande afronta. A arca de Deus representava a presença dele, então, vencer o exército de Israel, levar a arca e colocá-la dentro do templo de Dagom era o mesmo que provar que o Deus dos filisteus, Dagom, era mais forte que o Deus de Israel. A arca de Deus. Porém, o povo daquela cidade filisteia teve uma grande surpresa na madrugada. Veja! Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. 1 Samuel 5:3-5. E não foi só isso. Após colocar a estátua de Dagom caída perante a arca de Deus, a mão do Senhor veio contra o povo daquela região. Depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. 1 Samuel 5:6-8, NVI. Esse é só um exemplo de como a presença de Deus que está sobre a sua vida vai incomodar as pessoas à sua volta. A cidade inimiga por onde a arca de Deus passou levou sinais e prodígios de seu poder. Meus amados irmãos e irmãs, eu não falo essas coisas para assustá-los, ao contrário, minha intenção é motivá-los a continuar, mesmo diante de todas as afrontas e de muitos
Demonstrarem que vocês não pertencem àquele lugar. Continuem buscando saciar sua fome da presença. Busquem mais a cada dia, mergulhem mais fundo. Jejuem mais, orem mais, louvem mais, estudem mais as sagradas Escrituras e quando estiverem em um ambiente onde sintam que a presença de Cristo em suas vidas está incomodando alguém, lembrem que Jesus sofreu perseguições muito maiores e não desistiu de nenhum de nós. Lembrem que Jesus vos chamou para ajudar essas pessoas a encontrarem o caminho da verdade e a verdadeira vida. Lembrem que o Mestre nos convocou para batalhar e que Ele mesmo está à nossa frente em cada uma dessas batalhas. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará.